Rapaz, para ver como é que é as coisas, né? Um dia desses a gente estava conversando, uma resenha de amigos, né? Sobre um dado um pouco alarmante, né? Então a gente estava levando um pouco na brincadeira, isso em 2024. Levando um pouco na brincadeira sobre os dados, só naquela resenha mesmo entre amigos, né? Então, no ano de 2023, o Brasil apostou mais em bets do que exportou em carnes, por incrível que pareça. É um dado bem chocante, viu? Porque se você for ver, o brasileiro ele apostou 54 bilhões de reais em bets e exportou de carne 46. É loucura. Então, quando você vai ver, 15% da população já apostou em bets. Então, pô, a maioria é jovens entre 16 e 24 anos. Então, o que acontece, gente? 163 reais do mês é quase 20% do salário mínimo. É cruel, é cruel. Quando você vai olhar para o lado mesmo do dado, do número, é um pouco alarmante, porque de cada R$ 3 investido, R$ 1 é perdido. Então isso fica na faixa de 23 milhões, 23 bilhões de reais. Então é uma coisa meio louca. Então o governo ele já começou a colocar o seu, né, no caso, né? No ano passado ele já aprovou algumas bets, né, e colocou o imposto de 12% para quem 12% para casa, mais 15% para quem aposta. Então, se você apostar lá, 15% é do governo e as bets paga 12%. Então, se as bets não são besta, né? Então, se ela tem essa carga para pagar, é como se fosse uma empresa comum, como qualquer outra. Ela vai colocar esse custo embutido no valor. Então, você vai deixar de ganhar menos. Né? Você vai ganhar menos, na verdade. Então, é um pouco alarmante isso. Mas, Daniel, se você fala muito sobre custo e tudo, por que é que tu tá falando sobre bets? É porque a conta chega, né, gente? A conta chega. Então, esse ano de 2025, o mercado ele está um pouco ocioso, né? Tanto que a gente viu agora uma crise da carne e uma crise do ovo, né? O preço do ovo disparando lá em cima. Então, o que acontece? Quando tem essas altas de muitos produtos, você acaba se desorganizando. Então você fica um pouco desorganizado, isso é normal. Porque às vezes você está na loucura e muitas vezes você está ali apagando incêndios, né? Está ali fazendo um produto, fazendo outro, atendendo um cliente e fica para lá e para cá. Isso é normal, é super normal de acontecer, né? Mas não é para acontecer, mas é normal. É um pouco difícil de você sair disso, a não ser que você tenha uma operação perfeita, né? Uma operação perfeita com pessoas capacitadas que estão do seu lado, que é extremamente difícil. Aí você me pergunta, né? Mas Daniel, eu só consigo deixar uma pessoa capacitada e tal quando eu pago bem. Realmente é verdade, porque se você for olhar na ponta do lápis, quem é que consegue fazer alguma coisa com um salário mínimo? Cara, assim, um salário mínimo não dá para fazer nada não. O menino vai no mercado e compra só de xilito, né, de bombom. É incrível que pareça, não dá para você fazer muita coisa. Não dá para você trazer dignidade para dentro de casa. E eu que coordeno uma equipe, eu acredito que o salário tem que ser bom, cara. O cara tem que viver bem. O cara tem que viver bem. Mas para isso, no meu ponto de vista, né? Eu acho que o governo ele é muito inchado. Mas isso eu não vou nem entrar em detalhes, não. Eu estou querendo falar aqui sobre a questão de precificação. Porque você tem que fazer com que seu produto ande de acordo com o mercado, entendeu? Não vá ficar com companhia de ninguém, não. Porque senão você vai deixar de vender para o seu cliente em duas hipóteses. A primeira, porque ele vai deixar de lhe comprar porque você aumentou o preço. Isso é o seu maior medo. A segunda é que ele vai deixar de lhe comprar porque você vai quebrar. Então eu acho melhor a primeira opção, né? Seria interessante que não fosse nenhuma das duas, mas se for para escolher uma das duas, é melhor a primeira, porque pelo menos você vai ficar no mercado, vai ficar ativo, e o dia quando chegar a oportunidade, você vai estar lá para absorver essa oportunidade. Então, para isso, gente, olha, eu tenho essa planilha de precificação que eu vou deixar, tá no link da minha bio, sabe?
para você baixar ela gratuitamente. Não é essa não, mas é uma bem parecida e você vai conseguir fazer com que o seu produto fique bem precificado, ou então ter o início da precificação, certo? Então, como é que funciona? Aqui eu tenho um pão brioche, né? Então, aqui eu coloquei todos os insumos, né? E aqui todos os valores usados, né? E aqui ele me dá o preço de cada insumo. Aqui eu coloco o preço de venda, aqui ele dá os totais, né? E aqui dá o CMV. Então, como é que ela funciona? Aqui eu coloco todos os itens, né, que eu uso, e vou procurando, né? Vou fazendo aqui, montando a minha receita. E aí você vai conseguir se organizar 100%. Então, gente, no link da minha bio tem lá, baixa a planilha grátis. Você vai lá e baixa a sua planilha e começa a ter mais curiosidade sobre precificação. Seja um pouco mais curioso, veja um pouco mais sobre essa questão que o mercado está dando oportunidade para você, porque se você está fazendo alguma coisa que seja, se você está vendendo lanche, se tem uma grande padaria, se tem uma pequena padaria, uma confeitaria, um restaurante, vende marmita, qualquer coisa que você tenha, essa coisa tem que trazer benefícios para você, não dor de cabeça, entendeu? Tem que trazer paz e saúde financeira. Eu aprendi da pior forma possível, viu? Eu aprendi da pior forma possível. Aprendi fazendo maus negócios, fazendo negócios com gente mal intencionada, é, precificando do jeito errado. Então, isso é um jeito muito difícil. Depois que eu comecei a organizar minhas coisas em planilhas, em sistemas, aí foi que eu fui ter um pouco de paz. Então, vai lá no link da minha bio e baixa ela grátis, tá bom?